subsidiariedade, né? Nós aplicamos a subsidiariedade quando a CLT não tenha regramento sobre determinado instituto processual. Por exemplo, a CLT não trata de tutela de urgência, de evidência. Então, subsidiariamente, nós vamos aplicar os artigos 297 e seguintes do CPC. A CLT até fala em liminar no artigo 659, mas não tem nenhum regramento a respeito, né? Então, por exemplo, a CLT prevê que o juiz possa conceder liminar para obstar transferência abusiva do empregado, né? Mas não diz quais são os requisitos e nem a procedimentalização dessa liminar. Então, nós vamos aplicar subsidiariamente o CPC. Se o empregado estiver na iminência de ser transferido, o juiz vai conceder uma tutela preventiva, uma tutela inibitória. Se o empregado já tiver sido transferido, o juiz vai conceder uma tutela de natureza repressiva, uma tutela antecipatória. Então, me parece que aqui o CPC se aplica de forma subsidiária. Também se aplica de forma subsidiária na questão das ações especiais, que a CLT não tem regramento, como ação rescisória, embargos de terceiro, ação de consignação e pagamento. Subsidiariamente, em razão da CLT não ter dispositivos a respeito, nós vamos aplicar o Código de Processo Civil. Mas lembrando, vamos aplicar o CPC desde que ele for compatível com a sistemática e a principiologia do processo do trabalho. A questão da desconsideração ou despersonalização da pessoa jurídica. Como que isso é feito no processo do trabalho hoje, né? O pessoal até fala, né, que isso é feito de uma forma instantânea, né? De uma forma muito simples, né? O oficial de justiça junta no processo aquela certidão, procurei o devedor, não achei nada, né? Achei uma mesa, 2 cadeiras, não fiz a penhora. Ou a secretaria tentou tudo, né? Tentou lá o Infojude, o Simba, o Bacenjude, o Infoseg, o Renajude. Tentou tudo, até o Deus os ajude para achar algum patrimônio. Não achou nada, né? Aí vai para o despacho. Qual é o despacho? Prossiga-se, né? Simplesmente, né? Às vezes o despacho é um pouquinho mais dilatado, né? Prossiga-se na pessoa do sócio, né? É assim que nós fazemos, né? Indiscutivelmente é assim, né? E o que nós fazemos está errado? Ou não está adequado? Puxa, mas a Justiça do Trabalho faz essa desconsideração de uma forma muito agressiva, né? De uma forma muito explosiva, né? A Justiça do Trabalho não toma cuidado, né? E vai bloqueando de tudo quanto é sócio e sócio. Isso causa uma situação dramática, né? Em razão disso, né? De muitos acreditarem que a Justiça do Trabalho não estava fazendo isso corretamente, né? Foi inserido aqui no Código de Processo Civil, né? Isso foi colocado aqui no CPC, né? Artigos 133 a 137, o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso não é dito expressamente, mas isso foi feito para a Justiça do Trabalho. A explicação disso é que
O direito material disciplina as hipóteses em que se pode desconsiderar a personalidade jurídica, mas não existia uma lei processual disciplinando o regramento, o procedimento para essa desconsideração. Então, esse regramento da desconsideração da personalidade jurídica é algo adequado, é algo que cumpre o princípio do contraditório, propicia maior democracia no processo, que o sócio possa se defender, propicia processo justo, equilibrado, etc. Agora pergunto a vocês, né, que são todos juristas, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica vem num momento em que 70% das decisões da Justiça do Trabalho não são materializadas. Uma quantidade significativa de execuções só acontecem porque nós conseguimos bloquear o dinheiro do sócio ou do ex-sócio de surpresa. Porque se formos também avisá-lo, dificilmente vamos conseguir algum resultado. Felizmente, o CPC, quando trata do bloqueio de dinheiro, diz que o juiz faz o bloqueio sem dar ciência ao devedor. Também só faltava dar ciência ao devedor que vai bloquear o dinheiro, porque aí é melhor nem fazer. Mas, enfim, esses dispositivos do CPC, dos artigos 133 e seguintes, foram feitos para a Justiça do Trabalho. E aí eu pergunto a vocês, esse incidente é compatível com o processo do trabalho? Porque esse incidente vai gerar complexidade, vai gerar complicadores. Há necessidade de requerimento. O sócio vai ser citado, vai apresentar defesa, vai produzir provas, o juiz vai decidir, vai ter recurso, e só então vai se poder atingir o patrimônio do sócio. Voltando à questão no aspecto da legislação do direito material. Qual é a teoria que se adota aqui na Justiça do Trabalho? Aqui, com o perdão da palavra, entre aspas, mas a nossa clientela quem é? É o trabalhador miserável. É o trabalhador miserável. Puxa, outro dia, faz um tempo, eu dei uma palestra no Tribunal de Campinas, sobre ações coletivas e disse essa palavra, E aí, no dia seguinte, estava bem grandão lá no site, Juiz da palestra diz que a clientela da Justiça do Trabalho é o trabalhador miserável. Eu até fiquei meio chateado, Falei, puxa, será que não gostaram disso ou só gostaram disso, toda aquela palestra, Mas quantos processos na Justiça do Trabalho tem declaração de pobreza e pedido de justiça gratuita? Aqui na região de vocês, tem algum que não tem? É muito difícil, Até quem tem dinheiro fala que não tem, Nós tivemos um processo lá na segunda região de um jogador de futebol que recebia mais de 600 mil reais por mês e ele assinou uma declaração de pobreza lá. E aí foram entrevistar o advogado, puxa, seu cliente assinou a declaração de pobreza e tal. O advogado falou, nem percebi, faz parte da praxe, Saiu assim, Então, esse é um fato comprovado. A clientela é um trabalhador miserável. Esse trabalhador tem como provar que o sócio atuou com excesso de mandato, com abuso de poder, com confusão patrimonial, com o chamado, como diria o grande Rubens Requião, já na década de 70, o ato ultra vires. Ele tem como provar isso? Ele não tem como provar nada. Aqui o crédito é alimentar. Aqui existe um princípio muito forte do direito material, que é o princípio da despersonalização do empregador, que está no artigo 2º.
Aqui quem diz que a desconsideração da personalidade jurídica é mais flexível é a lei material, não é o processo. Então, por isso que aqui os juízes fazem a desconsideração com uma flexibilidade muito maior e também uma rapidez quase instantânea. Porque aqui é a chamada teoria menor ou teoria objetiva, né? Basta que não tenha bens para se atingir o patrimônio do sócio, porque o trabalhador não tem como provar culpa do sócio e nem provar que existe confusão patrimonial, etc., etc. É dessa forma, isso é da dinâmica da justiça do trabalho. Isso não é uma questão para processualista ficar analisando, isso é uma questão para se analisar o sistema do direito material do trabalho, porque aqui o processo do trabalho sofre os influxos do direito material. Não dá para simplesmente avaliar essa questão da desconsideração da personalidade jurídica com o seguinte argumento: ah, mas tem que processar um incidente de desconsideração porque o processo do trabalho é autoritário, não observa o devido processo legal e nem o contraditório. Peguei um livro ontem para ler, de um rapaz aí que escreveu. Mas não é assim, né? Nós não podemos interpretar o processo do trabalho a partir do processo civil e nem interpretar o processo do trabalho em muitos aspectos sem se considerar quais são os reais objetivos do processo do trabalho e o direito que ele instrumentaliza. Então, aqui nessa questão da desconsideração da personalidade jurídica, o direito material fala muito forte. Pergunto a vocês, o que o sócio vai alegar nesse incidente, aqui no processo do trabalho? Se a teoria é objetiva, só se ele pagar, né? Ou ele mostrar onde estão os bens, né? É muito interessante essa questão da responsabilidade do sócio, do incidente. Só se fala na proteção do sócio, só se fala no devido processo legal. Mas, desde o CPC de 39 e até o CPC atual, existe um regramento no CPC. O sócio chamado a responder pela dívida, ele tem a obrigação de indicar onde estão os bens livres e desembargados da pessoa jurídica, sob consequência de manutenção da penhora. Algum sócio chega à Justiça do Trabalho e fala: olha, estão aqui os bens. Existe esse princípio da cooperação? Existe essa tradição? Não, você libera o meu dinheiro. Eu só quero liberar o dinheiro. Isso é problema do reclamante, isso é problema da vara, achar bens. Eu não vou indicar bens nenhum. Então vocês vejam como a questão não é tão simples como parece, né? Agora, né? Esse incidente conta com a simpatia de muita gente, né? O Tribunal Superior do Trabalho já andou dando amostras aí que simpatiza muito com esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Hoje, quais são os meios que o sócio tem de defesa na execução? Exceção de pré-executividade, quando penhora, ou está na iminência de penhorar, quando penhora a conta corrente, mandado de segurança. Quando faz a penhora, embargos à execução, embargos de terceiro, agravo de petição, correição parcial. Nós podemos dizer que o sócio não tem contraditório? Será que isso é verdade? Às vezes a gente assiste a exposição de um civilista e ele fica inflamado e fica descabelado e... mas aí se não processar um incidente, nós vamos dizer que não existe contraditório no processo de trabalho. Puxa, mas não existe mesmo contraditório? Puxa, mas o sócio tem uma série de medidas, né, que ele pode se defender. A única questão, em muitos momentos, é que o contraditório fica postergado.
Primeiro se faz a apreensão patrimonial e depois se propicia o contraditório. Mas o contraditório postergado não é a dinâmica do processo do trabalho. O artigo 893, parágrafo 1º, não diz que o merecimento das decisões interlocutórias será apreciado quando do recurso em face da decisão definitiva. Então, é a sistemática do processo do trabalho se postergar o contraditório. Então, me parece que esse incidente, ele não é para nós, né? Ou se for feito para nós, foi muito mal feito, né? Porque ele não se harmoniza com a nossa sistemática. Mas vamos supor que a jurisprudência tenha uma simpatia imensa por esse incidente. O que vão fazer os juízes do trabalho? Sabem que o juiz do trabalho é muito criativo, né? O juiz do trabalho é criativo e toda imposição tem uma consequência, né? Antes de processar o incidente, o que vai fazer o juiz do trabalho? Artigos 297 e seguintes combinados com o artigo 9º, inciso 1º. Vejam o que diz o artigo 9º, inciso 1º. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O dispositivo do caput não se aplica à tutela provisória de urgência. O que vai fazer o juiz do trabalho? Ele vai mudar o nome, né? Em vez de falar que está fazendo penhora do bem do sócio, o que ele vai falar? Estou fazendo um bloqueio cautelar, né? Com base no poder geral de cautela. Então, eu bloqueio a conta, né, corrente, e fica como bloqueio, providência cautelar, e aí eu processo o incidente, né? Processo o incidente. Aí o incidente não será nada mais, nada menos do que uns embargos, né? Vai ser dessa forma, né? Agora, isso também tem efeitos negativos, né? Indiscutivelmente, né? O que isso pode acarretar? As iniciais virem carregadas de sócios no polo passivo, né? Então, o advogado, quando ingressar com uma reclamada, coloca a pessoa jurídica e todos os sócios. Porque aí, se já colocar todo mundo na petição inicial, não precisa do incidente, né? O que também vai ser complicado, né? O que vai gerar complicadores, o pessoal vai infernizar nas audiências, né? Então, também nós corremos aí esse risco das iniciais estarem carregadas aí de sócios e de ex-sócios, né? Agora, infelizmente, não vai se ter muito custo-benefício com esse incidente, né? Me parece que as coisas vão continuar como estão, só vão mudar os nomes e os procedimentos, né? Porque, em vez de embargos de terceiro, em vez de embargos de execução, vai se chamar incidente, né? Vai se chamar incidente. E me parece que o efeito negativo, né, vai ser o pessoal encher de sócio na inicial. Eu não tenho dúvida que alguns advogados vão falar, olha, eu não vou correr risco, né? Vai chegar lá na execução, vai processar esse incidente, o pessoal vai sumir com os bens. E eu já, desde a inicial, já coloco o sócio, até porque se ele onerar ou alienar o bem, já configura a fraude de execução. De plano, né? Coloco todo mundo no polo passivo e peço a hipoteca judiciária, já desde a sentença, né? O juiz profere a sentença, já pede para o juiz averbar em todos os bens imóveis de cada sócio a hipoteca judiciária. Então vocês vejam, né? Nós já temos tantas emoções, né, no processo do trabalho, né? Já temos tantos pedidos, né? Eu, outro dia, peguei uma inicial que tinha 350 pedidos, né? E
eu fiz até um chá, né, bem concentrado lá para conseguir ler a inicial e tal, né? E eu imagino que o advogado deve ter ficar até chateado comigo, porque eu só acolhi um, né? De justiça gratuita, né? Mas vocês imaginem, né, com o incidente de desconsideração, mais 5 ou 6 sócios no polo passivo, né? O juiz tendo que apreciar mais 5 ou 6 defesas, tendo que dizer e tendo que já realizar a hipoteca judiciária a partir da publicação da sentença, oficiar os cartórios, etc., né? Então, vai trazer muitos complicadores, sem dúvida, né? Essa questão do incidente de desconsideração, isso tem reflexos, né? Porque a criatividade aflora, né? O advogado trabalhista é demais de criativo, né? E ninguém quer correr risco, né? Vocês já pensaram? Chega lá na execução, vai processar um incidente, o sócio vai sumir com o patrimônio e o processo acabou, né? Então, isso vai gerar efeitos, né? Nós vamos ter muitos sócios no polo passivo, vamos ter a hipoteca judiciária, já vamos ter medidas aí para se reconhecer fraude à execução logo já no limiar do processo, mas enfim, né? Vão ser questões que nós vamos ter que enfrentar. Se vocês me perguntarem, existe algum benefício nesse incidente de desconsideração? Mitologicamente pode ser até que sim, né? O princípio do devido processo legal, do contraditório, mas um aspecto real, um aspecto patológico, muda só o nome, né? Em vez de chamar embargos de execução, embargos de terceiro, vai chamar incidente. Por quê? Porque o juiz do trabalho, com a sua mão pesada, né? Com o seu impulso oficial da execução, ele vai bloquear o patrimônio do sócio, né? Eu me recordo que há alguns anos veio um jurista italiano aqui no Brasil, né? Professor catedrático da Universidade de Roma, né? E ele foi dar uma volta lá no Fórum de São Paulo, né? E eu fui designado pelo tribunal para conversar um pouco com ele, né? Aí, assunto vai, assunto vem, né? Nós começamos a conversar de processo, né? E eu perguntei a ele, né? Eu falei, funciona lá, né? Não, primeiro ele perguntou para mim, né? Ele falou, puxa, mas o processo aí funciona, né? Eu falei, não, né? Aí eu perguntei a ele, né? Eu falei, e lá funciona, né? Para minha surpresa, ele disse que não, né? Ele falou, também não funciona, né? Eu falei, puxa, agora nós estamos falando a mesma língua, né? Ele falou, mas aqui no Brasil tem algo muito precioso na justiça do trabalho, né? Que nós não temos na Itália, né? Porque na Itália as causas trabalhistas são julgadas pelos juízes de direito por um rito especial, mas aí chega na execução, vai para a vala comum, né? Ele falou, aqui no Brasil não, o juiz do processo é o juiz da execução e ele tem esse impulso oficial da execução, ele faz a execução acontecer. Ele falou, isso é extremamente precioso, né? Eu mesmo, até essa conversa, não tinha me alertado da importância disso, né? Porque esse princípio do impulso oficial da execução, isso propicia as adaptações, isso propicia que o juiz busque um caminho aqui, busque um caminho ali, e que o juiz tome as rédeas para que a execução aconteça. Hoje, o processo civil aprovou uma regra muito parecida com o 878 da CLT. É mais sofisticada, é mais técnica, mas o efeito é o mesmo. Os civilistas chamam essa norma de princípio da atipicidade das medidas executivas. Nós já temos isso aí na praxe trabalhista, no nosso sistema processual trabalhista há muito tempo, mas hoje isso está aqui no CPC e certamente isso se aplica de forma supletiva. Vejam o que diz aqui, um dispositivo bastante venenoso. É bem verdade que se nós conjugarmos com a CLT, isso gera até uma mistura bastante explosiva na execução. Vejam o que diz aqui. Artigo 139, inciso 4.
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Vejam que dispositivo forte, né? Compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Puxa, nós estamos discutindo no TST hoje se incide ou não multa do 475J do CPC no processo do trabalho, né? Esse italiano, por exemplo, me disse, olha, a Corte Constitucional italiana, né, há muito já permitem que os juízes fixem multa para cumprimento das suas decisões com base no princípio da efetividade da jurisdição, sem necessidade de disciplinamento algum em regra processual, né? A nossa CLT já permite que o juiz fixe multa para cumprimento da decisão. Tem 2 artigos muito expressivos, né, de forma difusa na CLT. O artigo 652D compete às juntas, às antigas juntas, atuais varas, fixar multas e demais penalidades relativos aos atos da sua competência. Artigo 652D. Que competência é essa? É competência jurisdicional, para cumprir decisão. O artigo 832, parágrafo 1º, quando concluir pela procedência, determinará o prazo e condições para cumprimento. A CLT diz que pode multar, não diz qual é o valor da multa. Diz que pode estabelecer prazo e condições, mas não diz qual é o prazo nem o valor, as condições. Supletivamente, né? Porque a CLT tem regra, não é subsidiariamente. Nós podemos aplicar tranquilamente o artigo 475J do CPC atual e o artigo 515 do CPC aprovado, porque existe regra no processo do trabalho. Então, vocês vejam que, em muitos aspectos, não é nem a CLT, mas é o entendimento jurisprudencial que está em manifesto descompasso, né, com o processo contemporâneo. Em muitos aspectos, existe um descompasso, né? Não é o artigo 515, é o artigo 523 que trata da multa, né? O 523 do artigo do CPC de 2015, que é muito parecido com o 475J do CPC atual, né? Então, há muito já a CLT prevê a possibilidade de multa e condições para cumprimento, né? Aplicar o CPC, simplesmente você está colocando o processo do trabalho dentro da legalidade, porque se deixar para a mente criativa do juiz do trabalho, por exemplo, o juiz se desentendeu com o advogado na audiência, né? O advogado reclamar, né? Aí ele está lá à noite sentenciando, né? Ele começa a lembrar da cara do advogado, né? Ele está no dispositivo da sentença. Reclamado deverá cumprir a decisão em 24 horas sob consequência de multa de 100%, conforme artigos 652D e 832, parágrafo 1º. Certamente alguém dirá que esse juiz está desequilibrado, etc., mas não que ele usou o CPC indevidamente, né? Agora, aplicando supletivamente o CPC, ele deixa o processo mais suave, né? A CLT não diz qual é o valor da multa e nem qual é o prazo, né? Então, vocês vejam que algumas questões, né, podem ter uma melhoria significativa com pouca coisa, né? Vocês vejam como é expressivo o artigo 139, inciso 4. Compete ao juiz impor todas as medidas coercitivas e indutivas para o cumprimento da ordem, inclusive em obrigação pecuniária, né? Então, vocês vejam que
algumas questões são muito simples de ser resolvidas e não precisa de tanta sofisticação processual. E aí nós voltamos naquela questão, né? O CPC, ele quer se impor de uma forma mais intensa no processo do trabalho, mas também porque, em muitos aspectos, o processo do trabalho ficou, né? E todas as tentativas de se atualizar o processo do trabalho de forma legislativa não vão para frente, né? Muito difícil se aprovar leis sobre o processo do trabalho. Por outro lado, também deixar o processo do trabalho para a criatividade dos juízes também não é muito adequado, né? Porque aí cada juiz acaba fazendo lá o negócio do seu jeito e tornando o processo também muito explosivo, né? Então, muitas vezes é melhor você abrir um espaço maior para aplicar o CPC do que se fechar, se trancar no processo do trabalho e começar de forma mirabolante e ficar criando situações, né? Então, por isso que esse é o grande dilema, né? Eu tenho um amigo que é inteligentíssimo, né? Foi meu professor, é meu amigo, é uma das pessoas que eu mais admiro. O professor Jorge Luiz Souto Maior, por exemplo, não, o CPC não tem que aplicar nada, né? Tem que rasgar e picar o CPC. Não tem que aplicar absolutamente nada ao processo de trabalho. O processo de trabalho tem que ser aplicado como está na CLT e como está na cabeça do juiz. É uma opinião, nós temos que considerar. Aliás, os juízes do trabalho têm o direito de fazer isso, né? Os juízes do trabalho têm o direito de não aplicar o CPC, porque não foram consultados, porque não participaram do procedimento legislativo e também porque muitos dos dispositivos não foram para a nossa realidade. Mas eu penso de outra forma, né? Eu acho que nós podemos ter uma abertura para aqueles dispositivos que são importantes, que propiciam resultados, que propiciem um processo mais justo, mais democrático, mais efetivo, naquilo que houver compatibilidade, e o que não for adequado, nós ficamos com o nosso processo do trabalho mesmo, né? Mas eu acho que essa postura de fechar completamente os olhos para o Código de Processo Civil vai ser uma postura que não vai ser efetiva e que não vai se sustentar. Então, por isso que aqui me parece que algumas questões são importantes, né? Como a questão da execução provisória, né? Puxa vida, a jurisprudência do TST tem uma dificuldade imensa de entender que em alguns momentos tem que liberar o dinheiro para o trabalhador, a gente tem que correr risco, né? Tem que correr risco e liberar uma parte, porque não há efetividade processual sem risco. Em nenhum lugar do mundo existe efetividade processual sem risco. O professor Marinoni tem um texto, né, que ele é muito feliz quando ele diz, né, que o juiz que se omite, ele é muito mais nocivo para a sociedade do que aquele que julga mal, né? Porque não existe em lugar nenhum do mundo efetividade processual sem risco, né? Vejam o que diz quanto à execução provisória o artigo 520 do CPC. Artigo 520, né? Que trata da liberação de dinheiro mediante caução, no artigo 520, inciso 4, e no artigo 521, que dispensa a caução para liberação de dinheiro em execução provisória, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. O credor demonstrar situação de necessidade. Aqui no processo do trabalho, o crédito normalmente é alimentar, né? E o reclamante é presumido o estado de necessidade, né? Puxa, se vocês entrarem lá no site do TST, tem dezenas de acordos que dizem:
olha, o reclamante tem que provar o seu estado de necessidade para poder liberar dinheiro em execução provisória. Puxa vida, né? O sujeito está lá com uma declaração de pobreza no processo, que está lá com verbas rescisórias pedindo, está desempregado. Ele tem que provar o quê, né? Puxa vida, é presumido, né? Quem tem que provar é a outra parte, né? Então não libera porque o reclamante não provou o estado de necessidade. Então é melhor dizer, então, não se aplica esse dispositivo, né? Porque o artigo 889 diz que vai até a penhora a execução provisória. Mas vocês vejam que hoje o CPC dá uma amplitude grande para se liberar dinheiro na execução provisória. Ah, mas alguém pode dizer, quem trabalha aqui em vara já pensou nisso agora. Tem gente que trabalha em vara aqui. E vai dizer, se eu liberar o dinheiro, ele não volta mais, né? E se alterar? Não volta mesmo, né? Também não volta no processo civil, porque que autor que está em estado de necessidade ou de verbo alimentar vai conseguir devolver o dinheiro? Não vai conseguir mesmo, né? Mas a ideia é exatamente essa. A ideia é exatamente essa, é a efetividade suplanta o risco, né? Já é uma mudança de paradigma, né? Então, a efetividade aqui prevalece sobre a segurança jurídica, né? Para o TST aceitar isso daqui é dificílimo, né? É dificílimo, né? Quanto que o processo civil já está nisso há mais de 10 anos, né? Agora, né? Essa questão da execução provisória tem um outro complicador que vocês conhecem, né? Quando nós conseguimos penhorar o dinheiro, a execução já está quase resolvida, né? O segundo passo é conseguir manter a penhora de dinheiro, né? O TST tem uma súmula que vocês conhecem, né? A súmula não está errada, talvez o fundamento não seja o melhor, né? A súmula 417, inciso 3 do TST, né? Quando indicados outros bens na execução provisória, não cabe a penhora de dinheiro, porque o devedor tem o direito de que a execução lhe processe pelo meio menos gravoso. E cita o artigo 620 do CPC de 73. Pergunto a vocês, né? Será que o devedor tem esse direito mesmo, que a execução se processe pelo meio menos gravoso? Será que na execução provisória não cabe penhora de dinheiro? Também, se eu não penhorar dinheiro na execução provisória, eu não vou poder liberar mesmo, né? Porque aí não tem jeito, né? Pergunto a vocês, né? O Código de 2015, o CPC de 2015, ele tem um artigo muito expressivo. Aqui houve indiscutivelmente um avanço muito significativo. Não que a doutrina já não tenha chegado a esse entendimento, mas o artigo 805 trata do princípio da menor onerosidade ao devedor, né? Ele atualiza e reinterpreta o artigo 620, né? Artigo 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Até aí não tem muita novidade, né? Mas mesmo diante do CPC de 73, o artigo 620 dizia, né? Diz, né? Que quando por vários meios a execução puder ser promovida, o juiz preferirá o meio menos gravoso. Mas o 620 não pode ser interpretado isoladamente, tem que ser interpretado em conjunto com o artigo 612, que diz que a execução se faz no interesse do credor, né? Então nós vamos preferir o meio menos oneroso quando por mais de um meio nós pudermos promover a execução com a mesma eficácia para o credor, né?
É essa a interpretação. E é a essa interpretação que chegou o artigo 805 do CPC, né? Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. O executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, o executado que alegar que a medida lhe é mais gravosa, ele tem que indicar uma outra, mais eficaz e menos gravosa, o que é muito difícil, o que é efetivamente muito difícil. Eu não tenho dúvida que o nosso querido TST vai ter que, pelo menos, repensar, pelo menos alterar o fundamento da súmula 417, inciso 3, porque o executado não tem esse direito que a execução processe de forma menos gravosa. Ele tem esse direito se ele indicar um outro meio, mais eficaz e menos gravoso. O TST até pode dizer, olha, não cabe a penhora de dinheiro à execução provisória, considerando as circunstâncias do caso concreto, considerando o risco de dano, considerando etc., mas não considerando o artigo 620, porque o artigo 620 já não mais subsiste em razão do CPC de 2015. E, além disso, se você não permitir a penhora de dinheiro em execução provisória, você inviabiliza qualquer possibilidade de se liberar dinheiro, né? Quando o CPC hoje autoriza a liberação de dinheiro na execução provisória. Alguém gostaria, pessoal, de formular alguma pergunta aqui sobre essas questões aí que foram colocadas, né? Eu não sei se vocês já refletiram aí sobre alguns assuntos do novo código, né? Mas o código ele é bastante interessante em muitos assuntos, viu, pessoal? Sem dúvida, né? Eu tive a informação aqui que na parte da manhã houve um painel sobre as provas, né, no processo do trabalho, né? E nessa parte das provas, né, o código tem alguns dispositivos que são muito interessantes, né? Por exemplo, já começa com o artigo 369 do CPC. Mas aí cabe também uma advertência, né? O novo código, ao contrário do CPC de 73, ele não mais disciplina o princípio da identidade física do juiz, né? Me parece que aqui foi um retrocesso, né? O código não traz mais o princípio da identidade física do juiz, o que é algo muito precioso no processo do trabalho, porque o processo do trabalho é um processo de partes, é um processo de audiência, é um processo em que a identidade física do juiz é muito importante para a valoração da prova, e normalmente as controvérsias são fáticas, né? O juiz que instruiu, o juiz que tomou contato com a parte, o juiz que tomou contato com a testemunha, o juiz que se apoderou do corpo processual, o juiz que observou os gestos, né? Os olhares, né? E dizem que 70% da nossa comunicação se dá pelos gestos, né? E normalmente o juiz que colhe a prova é o juiz que tem potencialmente a capacidade de dar uma decisão melhor, uma decisão mais efetiva, uma decisão mais real, né? Então, nesse aspecto, me parece que houve um retrocesso do CPC atual, né? O princípio da identidade física não foi reprisado, mas aqui no processo do trabalho,
O princípio da identidade física faz parte da oralidade e, portanto, aqui não teve nenhuma alteração, né? Os tribunais, a maioria dos tribunais já tem, via ato normativo ou regimento, já disciplinado essa questão da identidade física do juiz, o que me parece muito importante, né? Realmente me parece muito importante. O processo de audiência é um processo cansativo, né? É um processo desgastante, mas potencialmente é um processo mais democrático, é um processo em que se pode chegar a um acertamento mais próximo da realidade, e nesse aspecto o CPC de 73 me parece que houve retrocesso ao não mais disciplinar o princípio da